Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. E hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para a prevenção das drogas. E nós estamos aqui com 3 convidados muito especiais, entre eles o nosso secretário nacional de Cuidados e Prevenção contra as Drogas, Dr. Quirino Cordeiro. Muito bem-vindo, Dr. Quirino. Muito obrigado, Vanessa, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você, com a doutora Valéria, com o doutor Cláudio e com todos os amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Também aqui conosco ela, a doutora Valéria Rocha, do Instituto Rocha Brasil. Bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada, Vanessa, pela oportunidade, mais uma oportunidade de falar sobre assuntos tão importantes com pessoas tão importantes como o doutor Quirino, o doutor Cláudio e você, Vanessa. Obrigada. Eu que agradeço. E o doutor Cláudio Jerônimo, ele que é psiquiatra e especialista em tratamento de dependentes químicos. Bem-vindo, doutor Cláudio. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui com você, com a doutora Valéria, com o doutor Quirino. E hoje nós vamos falar sobre as políticas públicas para dependentes químicos e eu gostaria que o doutor Quirino nos falasse quais são as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas neste momento lá em nível federal. Vanessa, acho que é importante nós conversarmos aqui nesse momento sobre as novas ações que o governo federal tem realizado desde o ano de 2017, né? Na verdade, naquele ano nós publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental. Um pouco depois, em 2019, nós publicamos a nova Política Nacional sobre Drogas, que veio na sequência, foi publicada a nova Lei de Drogas. São novas normativas que se alinham entre si e buscam dar novos norteamentos, novos direcionamentos para o tratamento das pessoas com transtornos mentais, incluindo aí, obviamente, as pessoas com dependência química. O ponto central dessas mudanças todas, que diz respeito, então, ao cuidado das pessoas com dependência química, é a ampliação dos serviços que compõem a rede assistencial, a rede de cuidado, a rede de tratamento para as pessoas que padecem desses males. Para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender um pouco, a assistência às pessoas que apresentam dependência química, transtornos mentais, acontece dentro de uma rede assistencial, ou seja, que é composta por diferentes serviços que precisam dar conta das diferentes necessidades dos pacientes. O que acabou acontecendo, infelizmente, Vanessa, é que ao longo desses últimos anos, essas últimas décadas, o que acabou acontecendo no Brasil foi que essa rede assistencial acabou sendo formada por uma quantidade pequena de serviços. Foi uma rede que acabou excluindo outros tantos serviços extremamente importantes para o cuidado das pessoas que apresentam dependência química. Então, serviços como, por exemplo, ambulatórios de saúde mental, hospitais psiquiátricos, hospitais dia, clínicas especializadas no tratamento de pessoas com dependência química. Esses serviços todos foram excluídos dessa rede assistencial e foram, infelizmente, de maneira sistemática, eles foram sendo fechados no país, o que acabou levando a uma grande desassistência para as pessoas. Ou seja, infelizmente, pessoas que precisavam, por exemplo, de internação para quadro de dependência química tinham muitas dificuldades para encontrar serviço que realizassem esse tipo de procedimento. Pessoas que precisavam, por exemplo, encontrar um ambulatório para fazer seu tratamento começaram a ter dificuldade. Pessoas que precisavam de um acolhimento numa comunidade terapêutica para fazer o seu processo de recuperação, onde poderiam ficar um período de tempo maior naquele serviço, também começaram a ter dificuldades. Por quê? Porque essa rede essencial começou, então, a fechar esse serviço. Não porque as pessoas não precisassem mais desse tipo de cuidado, mas simplesmente por uma questão ideológica, por uma questão de entendimento. O que, como eu já disse, levou grandes problemas para que as pessoas tivessem acesso a esse serviço. A partir de então, o que a gente tem feito agora, Vanessa, para que as pessoas possam então entender, é ampliar esses serviços todos, de modo que um paciente que precise de um atendimento de base comunitária,
um paciente que apresenta um quadro clínico que não precisa então de uma complexidade muito grande de cuidado, ele pode receber o tratamento em um ambulatório de saúde mental que nós estamos buscando ampliar no país, em um centro de atenção psicossocial, nos CAPs, que já faziam parte da rede assistencial e que nós mantivemos. Agora, se o indivíduo precisa, por exemplo, está num quadro clínico mais grave, precisa de uma internação, a gente está ampliando leitos para que essa pessoa possa receber o tratamento no SUS de maneira gratuita para o seu quadro clínico. Um indivíduo que precisa de uma comunidade terapêutica, nós estamos financiando comunidades terapêuticas para que as pessoas possam fazer o seu tratamento nas comunidades terapêuticas, num ambiente protegido, uma pessoa que tem um quadro clínico mais grave. Então, basicamente, o que a gente tem de novo é isso, tentar ofertar cuidado para as pessoas de acordo com as suas necessidades. É assim que a gente vem trabalhando no governo federal. Doutora Valéria, não deve ser fácil, né? Porque a dependência química, ela atinge várias classes sociais, né? Desde o mais pobre até o mais rico. E muitas vezes o pobre, a pessoa que tem menos condições financeiras, muitas vezes não consegue ter acesso a esse serviço. Por isso que é importante essas políticas públicas que o Dr. Quirino está nos colocando aqui, né? Sem dúvida, Vanessa. O Instituto Rocha Brasil é uma empresa privada que faz prevenção, tratamento e ensino na área de psicologia e saúde mental, inclusive dependência química. E nós sempre tivemos a responsabilidade social de mantermos uma rede de apoio para as pessoas que nos procuravam e não podiam pagar. Então nós fazíamos um monte de coisa para conseguir efetivar tratamento para essas pessoas. E agora, com essa nova política pública, isso vai nos confortando um pouco mais. Não que não houvesse antes, mas esse leque de possibilidades que a empresa privada como instituto tinha em mãos para tratar de um paciente nosso. Então, se o paciente precisava de internação, a gente sabia onde internar e acompanhar lá dentro. Se precisava depois do ambulatório, se precisava de hospital dia, residência terapêutica, tudo isso, como era privado, a gente usava uma rede privada. Então, lançava a mão de tudo isso. Na rede pública, a gente não conseguia acessar esse cardápio de possibilidades super necessários para construir um tratamento muito personalizado. Porque cada cidadão precisa de um determinado tipo de tratamento em um determinado momento. E é esse processo que você vai alinhavando várias formas de tratamento é que faz o resultado acontecer. Na rede pública, a gente não conseguia acessar esse tipo de coisa. A gente via que tinham recursos, nós encaminhávamos para os recursos, mas a gente perdia o processo. Por quê? Porque era um pouco restrito. Então, eu fico bem animada em saber que essas possibilidades estão aumentando, apesar de estar aqui, viu, Vanessa, como você, querendo perguntar um monte para os dois. Por favor, fique à vontade. E uma das perguntas que eu gostaria de jogar aqui na mesa é porque nós, do Instituto, nós colocamos sempre um gestor de caso, sabe? O gestor de caso é aquele que faz a conexão entre as diversas formas de tratamento em que o nosso cliente está. Então, por exemplo, se aquele cliente for internado, eu sou a gestora de caso, eu vou me comunicar com a equipe da internação e fazer um trabalho conjunto, em equipe interdisciplinar com a equipe da internação. E depois eu vou orientar a família junto com a equipe interdisciplinar de terapeuta de família e tal, que já está em paralelo tratando da família, para que a gente possa seguir no segundo passo, já ir trabalhando junto com a internação, o pós-internação, que aí vai para uma residência terapêutica. Estou falando de casos muito graves que precisam de todos esses recursos, não estou dizendo que é a única linha de trabalho. E depois você encaminha para uma residência terapêutica, e aí você vai se comunicando, essa interlocução e esse alinhavo para que seja um tratamento no nível de processo e integrado, para mim é um dos maiores desafios na recuperação da dependência química. Então eu me pergunto como que isso é feito no serviço público, entendeu?
Interessante. O senhor também enfrenta tem esse mesmo questionamento, doutor Cláudio? Sem dúvida, esse é um grande desafio, né? Porque eu acho que se você pensar em linhas de cuidado, né, dificilmente um único serviço vai dar conta de tudo que um dependente químico precisa, tendo em vista que a dependência química tem aspectos médicos, como, por exemplo, comorbidades, tenta fazer tratamento, às vezes, medicamentoso, psicológicos, mas tem aspectos sociais envolvidos, né? Não só na gênese da dependência química, mas na sua consequência, né? Em consequência da dependência química, diversos problemas sociais vão acontecendo. Então, como que um único equipamento vai dar conta de toda essa linha de cuidado e esse processo, né? Então, isso que o Dr. Quirino falou, né, que você precisa agregar serviços nessa linha de cuidado, e é o que vem sendo feito na nova política de droga no nível federal, né? Então, por exemplo, os ambulatórios médicos de especialidades que nasceu, se eu não me engano, aqui em São Paulo, né, Quirino, e que hoje faz parte dessa rede, né? Agora, eu acho que isso que a Valéria falou, né, é um passo que a gente ainda precisa, vamos dizer assim, uma oportunidade de melhoria, eu acho, disso, né? Nós estamos ainda numa fase que nós estamos agregando serviço, construindo ou reconstruindo essa linha de cuidado, né? Eu acho que o próximo passo ele é justamente essa gestão, que a gente chama de gestão de qualidade dos serviços, né? Para você poder acompanhar, né, o dependente químico nessa linha de cuidado, né? Então, sem dúvida, eu acho que esse é um desafio, porque na medida em que você aumenta as possibilidades de serviço, você aumenta a complexidade, ou você tem vistas, né, para a complexidade do problema, né? Então a chance de ter um tratamento segmentado, né, aumenta, né, quando você tem quando você acompanha o cliente desde lá da desintoxicação até ele se reinserir socialmente, que daí ele precisa de poucos cuidados médicos, né, mas ele precisa de mais um apoio social, como por exemplo as comunidades terapêuticas fazem, né? Então eu acho que o que o serviço de saúde trabalha também com essa gestão de caso, né, que a gente chama de gerenciamento de caso, que é acompanhar o paciente na sua linha de cuidado, desde o início até o fim do tratamento. Eu, por exemplo, trabalho num serviço, sou diretor de um serviço que se propõe a assistir o dependente químico em diversas fases da sua dependência ou do seu tratamento. Então, desde aquele usuário que está na Cracolândia ainda usando, que a gente precisa abordar ele, trazer ele para tratamento, né? Aquele que precisa se desintoxicar, né, tem no mesmo serviço isso, e tem uma moradia, por exemplo, que ajuda ele a se reinserir, no meio disso a comunidade terapêutica, né? Então eu acho que esse é um desafio para a gente, né, mas precisa ser feito, senão realmente o tratamento fica segmentado. E assim, né, além dessa... Porque trabalhar em rede todo mundo sabe, isso é voz comum, todo mundo acredita que temos que trabalhar em rede. Mas o desafio de trabalhar em rede é integrar essa rede, conforme você está falando que vocês têm feito isso, e não só integrar a rede, mas integrar os sistemas envolvidos no problema, que significa família, significa comunidade, significa... Isso tudo no serviço privado a gente faz no Instituto Rocha Brasil. E quando a gente existe há mais de 16 anos, e na época, muitos anos atrás, nós criamos um projeto Craques da Vida, que aí a gente ligava para donos de comunidades terapêuticas, de internações, para darem leitos gratuitos para nós, associava também a outros, quer dizer, a gente criou toda uma rede
que o serviço público fazendo isso, nós vamos relaxar, porque é tanta demanda, e a gente precisa entender que não só a integração da rede precisa acontecer, mas a integração dos sistemas envolvidos no problema. Família, a família está sendo tratada paralelamente? Essa família faz parte de uma comunidade religiosa. Nós já incluímos até pastores no tratamento lá no Instituto, porque aquela família era muito integrada naquela comunidade. Então, como isso se dá no serviço público? Olha, posso só dizer uma coisa que eu esqueci de falar, mas, por exemplo, dos grupos de autoajuda, né? Isso é uma coisa um aspecto muito importante no tratamento da dependência química, que no passado eles ficavam um pouco excluídos dessa rede formal de tratamento, né? Então, eu acho que essa possibilidade, né, como você falou, né, de agregar coisas do privado, né, ou de autoajuda, né, nos serviços de tratamento formais, né? Acho que isso a nova política de saúde permite, né, e também é bem-vindo, né, Quirino? Sim, essa é uma questão fundamental, né, Cláudio? Na verdade, quando nós construímos, né, essas novas políticas públicas, além de ampliarmos os tipos de serviços que iriam compor a rede assistencial, nós também colocamos como parte do cuidado os grupos de mútua ajuda e apoio familiar, né? Inclusive hoje, lá no governo federal, nós ajudamos financeiramente alguns desses grupos, que são grupos extremamente importantes para o cuidado das pessoas com dependência química e também de apoio às suas famílias, né? Indo ao encontro, né, Valéria, do que você estava nos trazendo aqui. Então hoje, nós lá no governo federal ajudamos no financiamento de grupos como Federação de Amor Exigente, é um grupo de grande relevância, em especial para o apoio dos familiares das pessoas que apresentam dependência química. Ajudamos também a Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é o GEV, que é ligado à Fazenda da Esperança, que é uma grande comunidade terapêutica que nós temos no Brasil hoje, que só no Brasil tem mais de 100 unidades. Nós também ajudamos financeiramente a Cruz Azul no Brasil, que realiza seu trabalho mais especialmente na região sul do país. Temos trabalhado em parceria com os grupos anônimos, que também são de grande relevância nesse processo rumo à recuperação das pessoas com dependência química. Hoje nós realizamos trabalho em parceria com Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, também com Alanon, Naranon, que são os grupos de apoio às famílias dos dependentes químicos em recuperação. Inclusive, um desses projetos que temos em parceria com esses grupos anônimos, por exemplo, com Narcóticos Anônimos, nós fizemos uma parceria com esse grupo e lançamos a linha 132, que é uma linha de ajuda para que as pessoas que, enfim, precisam de auxílio, de informação sobre Narcóticos Anônimos, querem acessar uma sala de Narcóticos Anônimos, podem fazer isso ligando para o 132. Nós estamos fazendo uma ampliação paulatina para todo o território nacional, mas hoje as pessoas já podem ligar para esse telefone 132 e conseguir informações sobre Narcóticos Anônimos. E quem também tiver interesse, viu, Vanessa, em saber se no seu município lá ele pode encontrar uma sala desses grupos anônimos que trabalham, ou os grupos que trabalham com mútua ajuda, apoio familiar, podem entrar no site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID. Então podem acessar lá, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Basta jogar ali no Google, OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, e buscar se na sua cidade, se no seu município, tem ali sala de NA, sala de AA, de Alanon, Naranon. Inclusive também nós temos ali informações sobre onde pode encontrar, por exemplo, as comunidades terapêuticas que o governo federal também financia, né? Nós hoje financiamos cerca de 11 mil vagas em todo o país para o tratamento gratuito de pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas.
Hoje financiamos cerca de 500 dessas entidades em todos os estados do país, né? Inclusive, semana passada eu estive no Amapá, né, visitando uma terapêutica lá no Amapá, uma unidade da Fazenda Esperança. Semana que vem eu vou para o Paraná, onde vou visitar também outras entidades que nós ajudamos no financiamento. Tudo isso para reduzir o que nós chamamos de barreira de acesso das pessoas ao cuidado. Então, quanto mais serviços a gente coloca à disposição para que as pessoas possam acessar de maneira gratuita, mais facilmente as pessoas vão conseguir cuidado, e é isso que a gente precisa fazer, né? Então, ter uma rede ampla. Eu queria só reforçar também um outro aspecto que eu achei muito importante aqui das outras intervenções, é que não dá para a gente imaginar, eu falei um pouco isso anteriormente, de uma rede composta por alguns tipos de serviço excluindo outros. Por quê? Porque as demandas das pessoas com dependência química variam, né, de uma pessoa para outra, variam da mesma pessoa no tempo. Ou seja, então uma pessoa que hoje está com um quadro mais estável pode se valer apenas, enfim, de um serviço de base comunitária, como um ambulatório, um grupo de mútua ajuda. Agora, se infelizmente essa pessoa tiver uma reagudização do seu quadro clínico, talvez ele vai precisar sim de uma internação num hospital, numa clínica especializada, ou de um acolhimento, de uma comunidade terapêutica. Então, a gente precisa, né, como poder público, ajudar as pessoas a acessar esses diferentes serviços de acordo com as diferentes necessidades que as pessoas apresentam. Eu acho muito importante ouvir o que o nosso secretário nacional está falando, doutor Quirino Cordeiro, porque muitas pessoas não têm essa informação, todas essas informações que ele nos passou aqui, né? Primeiro, o telefone 132, que é muito importante, e segundo, saber que o governo federal está dando apoio para todas as entidades, que são entidades sérias, associações que têm um trabalho aí de longos anos, né, que tem um trabalho seríssimo, que estão trabalhando pelos dependentes químicos, né, doutor Quirino? Então, quero dar os parabéns aí pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo, e realmente essas informações precisam ser divulgadas aqui, para que todos vocês possam saber que existem sim políticas públicas para tratamentos de dependentes químicos, que existe esse apoio para as entidades, para as associações. A gente sabe que todo esse tratamento é muito complexo, como vocês todos falaram, né? Mas é importante a gente saber desse apoio. Né, Valéria, você ficou mais contente em saber que agora o governo federal, agora não, que já vem sendo desenvolvidas essas políticas públicas para atender todas as pessoas, né? Não importa se tem baixa renda ou não, mas todas as pessoas de todas as idades que precisam de tratamento. Muito importante, porque isso nos conforta um pouco, que antes nós ficávamos sempre em busca de nós mesmos irmos atrás, com o nosso projeto Craques da Vida, construir essa rede, para que a gente possa abarcar aquilo que o serviço público fazia, mas não na necessidade de determinados públicos. Agora fico até realmente mais tranquila. Porém, eu vou jogar uma outra pergunta aqui para vocês dois, já que hoje eu estou aprendendo sobre serviço público. Nós costumamos lá no Instituto também receber pessoas menores de idade, sabe, Vanessa? Então, isso vai com problemas já de dependência química instalada. Nós estamos falando de casos graves, de comorbidade, inclusive, em que você tem comorbidade quando você tem mais de uma patologia associada. Então, um dependente químico, borderline, por exemplo, com 16 anos de idade. Olha esse caso. Então, no serviço privado, eu sei exatamente os caminhos. Então, a gente sabe, inclusive, lançar mão de acompanhante terapêutico. Para quem não sabe, são profissionais treinados para a gente evitar uma internação de um adolescente, por exemplo. Você coloca profissionais que são chamados acompanhantes terapêuticos o dia inteiro com essa pessoa, para ajudar. E eles vão fazendo terapia, né? Vão fazendo atividades terapêuticas para que esse adolescente, para a gente evitar uma internação de um jovem que está muito mal, está o caso agudo e precisaria de uma internação. Mas a gente não vai lançar a mão logo de cara numa internação com o adolescente, com ninguém, mais ainda com o adolescente.
Então, esses são desafios também, né? Quando a pessoa tem recursos financeiros, fica mais fácil no sentido de você sabe quais são os trâmites que lança a mão disso, né? Como acompanhamento terapêutico, por exemplo. E no serviço público, o que eu faço com um jovem na faixa dos 16, 17 anos, com um quadro de dependência química grave, um caso que está em risco e que é um possível caso de internação, e se puder evitar a internação com equipe de ATs, etc., melhor. Mas o que eu faço com adolescente? E se for mulher ainda? Porque também tem que ter clínica especializada feminina. Uma adolescente de 17 anos, mulher, o que eu faço com essa jovem no serviço público? Complicado. Doutor Quirino, um minutinho rapidinho para a gente encerrar. Então, mais uma vez, Vanessa, obrigado pelo convite. O que nós precisamos ter é uma rede ampla, diversificada, com serviços que possam dar conta das distintas necessidades das pessoas. Nós, no governo federal, também temos chamado a participar conosco desse trabalho todas as entidades, a sociedade civil. É muito importante que a sociedade esteja mobilizada para resolver seus próprios problemas. E o Estado ser cada vez mais um órgão que ajuda a sociedade a resolver seus problemas. Então é assim que a gente tem seguido o trabalho no governo federal. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, Dr. Quirino Cordeiro, a doutora Valéria Rocha Brasil, Dr. Cláudio Jerônimo, mas principalmente a você que ficou aqui conosco, assistiu o nosso programa, se interessou por esse assunto e com certeza recebeu informações importantes aí para você, para sua família, para os seus amigos. E nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa Dependência Química e Saúde Mental. Até mais.